Antes que... Maravilha. Então hoje a gente vai falar sobre dinheiro, sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre negócios lucrativos, né? E eu queria, agora, na hora de começar, né, fazer uma apresentaçãozinha rápida, né? Tenho alguns amigos aqui, né? Alguns clientes também da Gomes Contabilidade, gratidão. Então, ao longo dos últimos anos aí, eu venho trabalhando com contabilidade. Agora a gente também vem trabalhando com a área de finanças e é onde a gente somou forças aí com a BP One, que é uma nova empresa do grupo, aí é onde a gente também trabalha com BPO financeiro e outras áreas de consultoria e mentoria, né? Então, o Gustavo que está aqui comigo, vou liberar para ele se apresentar aqui também rapidamente, né, Gustavo? Ah, legal. Obrigado, Cleiton. Boa noite, pessoal. Eu sou Gustavo Iocome, sócio do Cleiton aqui na BP One, né? Conforme o Cleiton falou, a gente agora, além da contabilidade, vai falar bastante de números, mentalidade, vai falar de mentoria e também de um braço novo aqui da nossa empresa, que é o CFO as a Service. Ou seja, determinado tamanho de empresa que precisa de um CFO, mas ainda não tem um caixa, um faturamento robusto o suficiente para ter um CFO, a gente pode fazer isso de forma, vamos dizer assim, part-time, né? Parte do tempo eu consigo ajudar a empresa assumindo essa função de CFO. Não é um trabalho full-time, ou seja, todos os dias, o dia inteiro, mas você escolhe os benefícios e a sofisticação de ter uma pessoa como eu, que tem 25 anos de experiência na área financeira. Então, hoje vamos falar um pouquinho para vocês aí de dinheiro, um pouco de finanças, um pouco de mentalidade e como que tudo isso se organiza no dia a dia da empresa e no dia a dia da pessoa física. Então vamos lá, Cleiton. Devolvo a bola aí para você e sempre que você precisar do meu input, fica à vontade de me chamar, eu vou contribuindo aqui com você também. Maravilha, maravilha, Gustavo. Muito bom. A gente vai batendo papo aqui, é mais a gente bater um papo aqui entre nós, falar um pouquinho sobre gestão, falar sobre comportamento, né? Porque no final do dia, a pessoa física, o dono da empresa, o dono do CNPJ, é quem vai tomar decisões ali, é quem vai fazer se o dinheiro vai permanecer na empresa, se ele vai crescer, se ele vai multiplicar, né? Então a gente entende que conhecimento é muito importante. A gente vai falar sobre itens importantes aqui que o empresário precisa conhecer, né? Porém, não é só isso, né? É tomada de decisão. A tomada de decisão é o que muda tudo, né? No dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. E aí a gente traz aqui logo no começo um problema que muitos empresários passam, né? Talvez não com vocês que estão aqui, mas talvez vocês conhecem algum amigo, algum vizinho, algum familiar que passa por isso, tem um negócio ou atua como profissional liberal, e aí o dinheiro some, né? Você vende, você atende, mas o dinheiro some. E isso daí é uma dor que ela não é falta de esforço, né? Muitas vezes você tem ali as entradas, quando você olha alguns meses para trás, você vê que o faturamento aumentou, né? Ainda mais se você comparar com o mês anterior. Você vê que o faturamento está aumentando. E cadê o dinheiro? Então, a gente precisa entender que ganhar dinheiro, fazer dinheiro é uma coisa. Agora, entender para onde ele vai é outra totalmente diferente, é outro sistema. E esse sistema não é um software, né? É uma tecnologia que vai muito além, é tipo uma programação mental, ou seja, por que que eu tomei certa decisão? Por que que eu comprei antecipadamente? Por que que eu não negociei melhor? Entendeu? E aí a gente começa a refletir um pouco mais, de forma mais profunda, né? Hoje eu até fiz um vídeo, acho que compartilhei, não sei se algumas pessoas tiveram condição de assistir, mas
Por que que muitas pessoas que têm conhecimento aprofundado de finanças não se tornam ricas e muitas pessoas que não têm esse conhecimento aprofundado de finanças se tornam ricas, né? Então isso é muito comum acontecer por conta dessa tecnologia que a gente chama de crenças, né? Que são programas mentais ali que fazem a gente tomar decisões inconscientes, tá? Decisões inconscientes. E aí quando a gente pensa para o negócio, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o empresário é: a empresa dá lucro de verdade, né? Então, muitas vezes o faturamento ele dá uma sensação de movimento, ou seja, o faturamento, as vendas é muito importante, né? Porque eu costumo dizer que sem vendas não tem gestão, tá? Não vou mentir para vocês que lá no passado o Clayton, quando eu me formei em contabilidade, quando eu comecei a aprender sobre gestão financeira, contabilidade, eu era muito preocupado, 100%, em fazer tudo redondinho, não ter um centavo sem um registro e tudo mais. Porém, quando a gente vai amadurecendo nos negócios, eu entendi que primeiro tem que vir a venda, né? Então a empresa tem que estar sim focada em vendas. Vendas é o ar que faz a empresa girar o faturamento, porém, a venda por si só não garante lucro e caixa nem tranquilidade, tá? Então a gente precisa do LL, do lucro líquido, tá? O lucro líquido é muito importante. Você quer comentar alguma coisa sobre lucro líquido, DRE, Gustavo? Quero, inclusive, coincidiu com o podcast que eu gravei hoje para sellers do Mercado Livre, Amazon, etc. E a gente está justamente debatendo isso, Clayton, a diferença entre faturamento e lucro e caixa, né? Acho que vou adicionar um elemento que é relevante. Mas sim, o faturamento, igual o Clayton falou, ele é importante e é relevante porque sem venda não tem negócio. Porém, como a gente, faturamento não é o que põe dinheiro no bolso, porque para faturar alguma coisa nós incorremos em custo. Se é uma empresa do varejo, eu preciso comprar um produto ou fabricar um produto e vender ou revender. Esse seria o meu custo da mercadoria. Se o meu faturamento tem valor inferior ao custo, já deu prejuízo. Ou seja, eu tenho uma falsa ilusão de que eu estou gerando lucro e tendo benefício desse negócio. Se é uma empresa de serviço, sei lá, um dentista, um psicólogo, um médico, e eu não sei precificar adequadamente, eu posso trabalhar horas e horas, e aí só o aluguel da clínica já cobre todo esse meu faturamento de atendimento aos meus clientes. Então, essa é a diferença do faturamento e do lucro. Ainda, se eu não consigo fazer com que o meu cliente pague, não adiantou nada eu faturar e ter lucro, né? Se o cliente fica me devendo, eu não ponho dinheiro no caixa. Então, por isso que é extremamente relevante a gente olhar o quanto que eu vendo, qual a minha estrutura de custo-despesa para saber se economicamente eu sou uma empresa, um negócio que gera lucro ou prejuízo, e no final, se esse lucro se converte em caixa. Se ele se converter em caixa, aí sim o ciclo está completo e eu sei que o meu negócio é um negócio próspero e de sucesso. Aí eu tenho que ver o que vai fazer com que eu aumente esse lucro, esse caixa. É a escala, é aumentar a margem, é me qualificar melhor para poder cobrar um pouco mais dos meus clientes, né? Aí tem diversos fatores. Excelente, Gustavo, muito bom, muito bom. São vários itens aí que a gente precisa estar olhando na jornada para que possa ter esse resultado, né, esse lucro líquido. E o lucro líquido ele vai provavelmente vai gerar esse caixa que é tão importante, né? Então são duas coisas que o empresário precisa olhar, o caixa e o lucro, né? Então o caixa ele vai olhar com uma frequência muito maior, a gente vai falar bastante sobre o caixa ali na frente. E o lucro líquido ele precisa olhar no mínimo uma vez por mês, né? Dá para olhar mais vezes no mês? Dá, mas no mínimo uma vez por mês, né? E aí, o que que é o lucro líquido, né? Pô, é o faturamento menos todas as despesas que sobram na última linha ali. Como que eu aumento o lucro líquido? É melhor eu aumentar o faturamento, aumentar a renda, aumentar as receitas, ou é melhor eu diminuir as despesas? Aí fica uma pergunta, né?
A gente já sempre acredita que o ideal é os dois, né? Você sempre aumentando o faturamento, porém diminuindo as despesas. Mas cuidado, né? Até o Gustavo falou ali sobre comércio eletrônico. Às vezes, quando você aumenta as vendas, você pode ter um custo ali, né, que vai aumentar e que pode te prejudicar, o teu capital de giro. Pode ser que você precise de aumentar ali, talvez, um endividamento por conta desse giro, para poder cobrir, né, questão de prazo, enfim. Então, sempre eu tenho que equalizar as questões ali de aumento de faturamento e despesas, tá? Bom, o que que o empresário precisa estar atento, precisa estar olhando muito no seu dia a dia, né, para poder buscar clareza, tá? Então vamos lá. Normalmente a gente escuta muito e fala, pô, quero parar de ficar perdido com as contas. Veja se vocês conhecem alguma pessoa, alguém ou já passou por alguma situação parecida. Quero parar de ficar perdido com as contas, ou seja, ter organização financeira não é luxo, é sobrevivência do seu negócio, tá? Quero saber se minha empresa dá lucro. Eu converso com muitos empresários, pessoal. Muitos empresários, eles não sabem se a empresa dá lucro. É muito comum isso, tá? E de vários ramos da área de serviço, comércio, indústria, por quê? Por falta de clareza, de organização, né? Saber o número real dos seus negócios muda a forma de você tomar decisão, tá? Muda a forma de você tomar decisão. Muda comportamento também, tá? Quero pagar tudo sem sufoco, né? Puxa, quem não queria, quem não gostaria de ter, né, esse privilégio de pagar tudo e não ficar preocupado, não ficar, né, fazendo as coisas no improviso, ter previsibilidade financeira. O que eu tenho de saldo, o que vai entrar, vai cobrir todos os meus pagamentos. Quero ter controle, ou seja, às vezes as coisas estão tão fugindo da mão que a pessoa não tem liberdade, ou seja, o controle devolve a liberdade, tá? Então, a gente precisa ver que não precisa complicar. Finanças é algo que às vezes todo mundo pensa que é complicado, que é chato. Porém, por mais que a pessoa não goste, dependendo do perfil comportamental da pessoa ainda, tem pessoas que são melhores para se relacionar, conversar, ouvir, e não gostam tanto de olhar para números, planilhas, sistemas. Só que quando ela enfrenta isso e rompe, ela passa a ter liberdade, ok? A dor visível e a dor invisível, tá? Existem dores que às vezes são invisíveis, né? Mas a dor visível, pô, contas atrasadas, caixa apertado, ou tomadas de decisão no susto aí, precisa pagar uma conta e não sabe como precisa resolver, levantar um dinheiro, pagar aquele boleto ali na hora. Porém, qual que é a dor invisível de quem vive nesse looping? Primeiro, medo de olhar os números. A pessoa ela tá tão insegura que ela não quer parar para conversar. Ela não quer parar para pedir ajuda, né? Ela vive na ansiedade de somente pagar as contas e deixa para depois. Ela vai deixando o problema acumular. E se vocês quiserem anotar um ponto aí, é o seguinte: quando você tem algum tipo de ansiedade desse tipo e você não resolve, você está atraindo mais problemas, tá? Anota essa frase: sentimento encoberto, problema por perto. Então, se esse sentimento de ansiedade está fazendo parte do teu dia a dia ou de alguém que você conhece, a gente precisa dar um apoio para essa pessoa, porque o problema tá por aí. O problema vai aumentar, ok? E aqui a gente vai fazer uma metáfora, tá, pessoal? A metáfora da ponte, tá? Ou seja, imagina que você está vendo um rio e tem uma travessia, né? Então, aqui eu não parei para fazer, mas vamos supor que tenha um rio aqui, ó.
Então tem um lado do rio que tem a margem do caos e aqui tem a margem do controle, da abundância, da prosperidade. No caos, o empresário que vive no sufoco diário financeiro, ele vive tomando decisões do improviso, ele tem um caixa imprevisível, ou seja, ele não sabe ali às vezes qual dia que vai estourar, qual dia que vai faltar dinheiro, tá? Ele tem medo de olhar os números porque ele sabe que quando ele olha, ele não sabe para onde ele vai e ele está faturando. Ele tem movimento, só que sem resultado, sem fluxo de caixa, sem previsibilidade. E existe do outro lado algo que parece longe para ele. Um caixa saudável, previsível, aplicações financeiras, aplicações com liquidez imediata, decisões conscientes, ou sabe, ele sabe onde ele vai aplicar, ele sabe quanto que ele pode comprar, ele sabe quem que ele pode contratar de serviços, novas parcerias, novos profissionais. Ele tem um prolabore, uma retirada de lucro definida, que não falta, organizada, que a empresa consegue pagar com folga, que eles, né, não precisa ficar misturando pessoa física de jurídica, ele tem uma rotina financeira, ele senta com os gestores financeiros dele, ele senta uma vez por mês com contabilidade, ele senta de vez em quando com o seu BPO financeiro, com CFO as Service, que nem o Gustavo falou, ele tem clareza para entender os números. Ele tem clareza para entender os números. E aí eu pergunto, vocês estão de qual lado desse rio? Vocês estão mais perto da margem, um pouco mais distante, está mais perto do caos? Quem que a gente pode ajudar para poder sair desse lado da margem do caos e mais para a margem do controle, dos investimentos, do crescimento tranquilo? E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, tá fazendo sentido o que a gente está falando até agora? Coloca no chat aí, vamos conversando, vamos falando um pouquinho aí, vai colocando no chat o que que vocês estão pensando. E eu vou continuando aqui, tá? E aí a gente vai pro lado da primeira virada mental do empresário, do profissional, que é dinheiro em caixa é diferente de lucro, tá? Então muitas vezes as pessoas confundem, né, essa questão aí do caixa e do lucro, tá? Então, quando você tem dinheiro em caixa, não significa que você tem lucro. Então, o Gustavo usou uma explicação ali que pode acontecer muito quando a empresa presta serviço a prazo ou ela vende a prazo. E aí ela teve lucro no mês, só que ela não tem dinheiro no caixa ainda. E aí, isso daí pode gerar uma confusão se ela não tiver uma boa organização, tá? Faturamento versus sobra. Puxa, eu tô vendendo bem, mas não está sobrando dinheiro. Ou não está tendo uma organização de fluxo de caixa, prazo de pagamento, recebimento. Tem que tomar cuidado com a inadimplência também, acho que o Gustavo comentou sobre isso, né? Então, o faturamento não quer dizer que vai sobrar dinheiro, dependendo da margem de lucro, do lucro líquido e também do fluxo de caixa. E o que pode acontecer também, Cleiton, que eu tenho visto, isso aí eu vi até inclusive numa assessoria de esporte, que tem aqueles planos, né? Ah, você paga o plano anual, trimestral ou mensal, e aí às vezes o que acontece? Isso pode acontecer também na área da saúde, falar, eu tenho um plano anual de assinatura, vamos dizer assim, e o cliente vai lá e paga antecipado. Ah, me dá um desconto, eu pago 12 meses já hoje, e aí eu não preciso me preocupar em te pagar os próximos meses. Ah, perfeito, esse é o cenário ideal que eu botei dinheiro no caixa antes de prestar o serviço. Só que isso daí também pode ser uma armadilha para quem não tem controle, porque aí o profissional fala: ah, legal, tô com o bolso cheio de dinheiro, vou viajar, trocar de carro, fazer uma série de coisas. Só que aí vem o mês 2, 3, 4 e o dinheiro não vai mais entrar, porque ele já entrou no mês um. Então, se a gente não tiver um controle da diluição dessas entradas
que nesse caso foi à vista, e as saídas vão acontecendo ao longo do ano, pode ser que lá na frente, mesmo tendo dinheiro antecipadamente no caixa, eu vou ter problema, né? Então, às vezes, até uma notícia boa pode se tornar ruim se a gente não tiver essa governança financeira. Muito bom, Gustavo. É isso, tem acontecido muito, né? Às vezes a pessoa vende um tipo de serviço ali que vai ter uma assessoria anual, né? Uma mentoria, um curso, alguma coisa assim, e a pessoa, o cliente pagou à vista, né? E aí ela tem aqueles 12 meses ali para custear tudo isso, né? Então, de fato, tem que ter um bom controle para que não confunda o que é resultado de um mês com um resultado de 12 meses e assim por diante, né? E aí a gente traz aqui quais são os principais controles básicos que todo empresário precisa de ter, não importa o tamanho, tá? Puxa, eu trabalho sozinho, eu sou um profissional, da área da saúde, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, qualquer tamanho que for, carrinho de cachorro-quente, ele precisa saber tudo que entra no período, tudo que sai, quanto que sobra ali das entradas e saídas e qual que é o lucro, tá? Então, o dono precisa entender, precisa ser simples, mas ele precisa entender. Hoje em dia, existem várias formas que você precisa de ter de controle, tá? E pior, se você não tiver um controle básico do que entra e do que sai, você corre o risco de não só perder dinheiro hoje, mas perder dinheiro no futuro. Como assim, dinheiro no futuro? De vez em quando eu costumo dar esse exemplo, né? Já faz um bom tempo, tá, pessoal? Mas meu pai comprou um mini mercado e na compra do mini mercado, o ex-dono, na negociação, não sabia explicar bem o quanto que entrava e o quanto que saía de dinheiro. Ele tinha uma sensação que acontecia algo parecido. Eu acredito que eu faturo X. Por quê? Porque eu tenho tanto de dinheiro no bolso dia tal, por exemplo, na sexta, aí no sábado, domingo eu vendo mais, aí sobra de dinheiro para mim na segunda-feira cedo X, eu faço pagamento de mais ou menos tanto de fornecedor, porém no começo do mês, que é dia 5 entra mais dinheiro, aí ele fez um ajuste lá, ou seja, era o que ele tinha só na cabeça dele, ele não tinha um controle. E aí quando a gente foi de fato apurar isso, ele faturava ali no mínimo 50 a 60% mais. Ou seja, então isso pode uma negociação de uma empresa, pode ser com uma negociação com um banco, pode ser uma negociação com um sócio, enfim. Então você precisa de ter os controles, tá? E para você ter um bom controle, você precisa separar tudo que é da pessoa física e do seu negócio. São carteiras separadas, tá? Um dos grandes erros que pode quebrar um negócio, um dos grandes erros que impede de você saber se você está tendo lucro, é você misturar pessoa física com pessoa jurídica, né, Gustavo? Aqui até faço um desafio a todos, né? Vamos supor que você está lá jantando na pizzaria, aí vai pagar a conta. Falei, "Ih, não tem dinheiro na minha conta da pessoa física. O que que você faz? Paga com o cartão da empresa?" Né? Então, é muito comum isso acontecer, né? Só que esse é o começo, vamos dizer assim, o começo da desorganização total. Porque daí, uma vez que você pagou a pizza hoje, a escola do filho amanhã, trocou o pneu do carro no final de semana, já era. Você entra num ciclo que é difícil você depois parar e sair. Tem como, mas é uma questão além vamos dizer, do hábito e do descontrole, do desconhecimento, você acaba não dando a importância necessária. Por que que a gente, da área de contabilidade principalmente, né, pessoal, fala que tem que separar? Tem que separar porque isso daí é um dos dois pilares da contabilidade, que é você não misturar os bens do sócio com os bens da empresa. Quando você separa, você está pronto para o próximo passo, que é a prosperidade.
Então não tem, assim, a gente nunca vai ver, por exemplo, numa Microsoft, a conta do Bill Gates misturada com a conta da Microsoft. Você fala, ah, mas é que ele é uma empresa grande, gigante, uma das maiores do mundo. Mas nós aqui na nossa realidade de pequenas empresas e médias, a gente pode ter o mesmo nível de controle do ponto de vista de separação que uma empresa sofisticada. É só a gente de fato fazer a separação. E aí, por que que é tão importante? Primeiro que você não pode, né, pelas regras contábeis e tributárias, misturar a despesa da pessoa física na conta da empresa. Isso se torna um risco fiscal para você. Então, até por uma questão de lei e de princípio contábil, se você separar, você consegue não só organizar o caixa e a despesa da sua empresa, como a tua vida pessoal. Porque se você falar, hoje eu não tenho dinheiro, vou pagar com o cartão da empresa, você acaba não tendo controle do seu próprio dinheiro na pessoa física. E se você tem essa disciplina que o Clayton falou, ah, quanto que eu preciso para viver por mês aí para definir o Prolabore ou a distribuição de dividendo, você de certa forma organiza a sua vida pessoal. Quando você faz isso, você consegue de fato construir um fluxo de caixa previsto, né, para a sua vida pessoal e, consequentemente, um fluxo de caixa da sua empresa, onde um conversa com o outro no ponto de vista, ah, gerou resultado na empresa, eu tiro a minha parcela de lucro ou o meu prolabore. Isso ainda cabe no meu fluxo de caixa da empresa? Ah, cabe. Então eu sei que eu conseguindo viver lá com os meus R$ 100.000 por mês na pessoa física, ainda assim eu deixo o dinheiro na empresa para boa saúde financeira do meu negócio. Tá? Então acho que é importante a gente realmente fazer essa distinção e a separação. Bom, quem mais fala amém aí pro 100K mês? Eu já falei aqui, eu recebo. Mas é isso, pessoal. O Gustavo trouxe aí bastante bons exemplos, né? E tudo parte do comportamento, né? Então, você precisa ajustar comportamentos, né? Então, acredito que todo mundo aqui está tranquilo em relação a isso, mas o prolabore é o salário do dono. Então, o dono precisa ter estipulado um prolabore fixo mensal. Ele pode complementar com distribuição de lucro, né? Depois da DRE, contábil e tudo mais. E aí ele vai saber o quanto que ele vai ter para colocar no bolso todos os meses, tá? E aí você vai melhorar a saúde da sua empresa e a saúde financeira pessoal também. Por quê? Tem muita gente que fala que o ideal é dono pobre, né, e CNPJ rico, né? Então empresa rica e dono pobre. Eu entendo que tem que ser os dois ricos, tá? Por quê? Se o dono também não for rico, ele vai se sabotar em algum momento, entendeu? Ele vai, em algum momento, ou ele vai desanimar da empresa, do negócio, do trabalho dele, né? Ou ele vai, não vai ser verdadeiramente rico, né? Ele vai viver em função do trabalho, enfim, são vários pontos aqui. Mas quando você tem essa organização, você tem uma distinção do que você vai ter de retirada, pronto. E aí tem uma frase que eu aprendi recentemente num curso que eu fiz, que qual que é o melhor prolabore para o dono, né? Qual que é o melhor prolabore para o dono? O ideal é que o prolabore do dono seja um valor que dentro de um período de um ano ou de 6 meses, depende de cada negócio, né? Se tem negócio que tem oscilação muito grande de faturamento, outros menos, né? Mas que no pior mês da empresa ele consiga pagar, né? Então, às vezes o empresário ele erra porque ele quer definir o prolabore dele, retirada de lucro, no melhor mês. Aí a empresa não vai dar conta, tá? Então aqui a gente tem algumas crenças que sabotam o caixa do negócio. Então tem crenças, por exemplo, poxa, entrou dinheiro, tem aquele mês que ele teve mais vendas e aí ele quer gastar porque entrou mais dinheiro no caixa. Ou depois eu resolvo, deixar as coisas para depois, colocar debaixo do tapete. Ou seja, vai correndo os juros, vai crescendo a dívida, o negócio vai piorando. Ou então a pessoa que só olha para as vendas. Então tá vendendo bem, tá aumentando as vendas, e aí ela vai só embolando tudo para frente.
né? Ou deixar a questão de olhar para números para o contador, para o gestor financeiro, para o CFO, diretor financeiro. Ou seja, o dono da empresa, ele precisa olhar para os números. Não adianta, não adianta. Por quê? Tudo é narrativa. Então, quanto mais você ajustar suas narrativas, você vai melhorar os seus resultados, tá? Então, tudo que você fala para você mesmo, que você fala para os outros, vai moldando o seu comportamento, ok? E aí a gente vê empresas que vivem na escassez e empresas que vivem na prosperidade, né? Então, a empresa que vive na escassez, o dono, os gestores decidem por medo, eles vão lá e compram por impulso, né? Às vezes fazem negócios por conta de questões emocionais e que não seriam ali o melhor negócio para ele no momento. Evita, né, investir tempo para olhar para os números e vai só reagindo às crises. Ele não planeja, ele não revisa, né? Enquanto quem está com uma empresa próspera está sempre com uma rotina de olhar os números, cresce com estrutura organizada, fluxo de caixa, DRE, projeção, tem planejado suas retiradas, seu prolabore, toma decisões conscientes, tá? Decisões muito mais conscientes. Aqui, Cleiton, eu gostaria só de fazer um comentário. É importante a gente, sempre que for comprar alguma coisa, a gente classificar entre três naturezas diferentes. Esse item que eu vou comprar, ele é fútil, útil ou necessário? Às vezes o que para mim é necessário, para você é fútil. O que para você é útil, para mim é fútil, né? Então isso não tem uma regra clara e não é específico, né? Assim, para um item ou outro. Isso depende da realidade de cada um. Então vamos supor que eu sou um atleta profissional de ciclismo. Então eu comprar uma bicicleta de 100, 200 mil reais, para mim esse é um item necessário, necessário para a realização da minha profissão, que é ser um atleta de ciclismo. Agora, se o Clayton, por exemplo, ele nem anda de bicicleta direito, porque não gosta, não é a praia dele, ele ter uma bicicleta de 100 mil reais dentro da casa dele é um negócio extremamente fútil. Então você fala, para que que eu vou investir aqui 100 mil reais numa bicicleta que vai ficar encostada lá na garagem, correndo risco de alguém roubar e até estragar no tempo, né? Então acho que essa reflexão ela vale, seja numa empresa ou na nossa vida pessoal, a gente olhar aquilo que nós estamos gastando, investindo e falar, isso daqui é útil, necessário ou é fútil. E às vezes você não precisa daquilo para a realização do teu trabalho, é só uma questão para deixar mais bonito, né? Então a gente até escutou recentemente o depoimento aí de uma pessoa que é muito rica, mas falou: por que que eu vou encher o auditório de flores se depois do evento eu vou jogar tudo fora? As pessoas não estão vindo aqui para ver as flores, elas estão vindo aqui para me escutar. Elas precisam do meu conhecimento e o que eu tenho para ensinar. Então a flor ela se torna irrelevante dentro do contexto. E às vezes é um custo que a gente pode eliminar e aumentar a margem do negócio, tá certo? Excelente, Gustavo, muito bom. Obrigado aí pela contribuição. É, vou dando andamento aqui, ó. E quem quiser comentar alguma coisa aí, quiser colocar nos comentários, né? Essas questões de tomar decisão de compras é algo muito importante, né? Esses dias eu escutei uma dica muito legal também, na pessoa física, é claro, mais um pouco na pessoa física, mas assim, puxa, se eu preciso comprar algo que tem um valor relevante, ou que seja lá, sei lá, acima de R$ 200, pô, eu posso, às vezes, demorar 72 horas para tomar essa decisão de compra. Porque quando eu demoro X horas para tomar essa decisão de compra, eu vou fazer essa classificação que o Gustavo falou aí. Eu vou ter mais tempo para poder racionalizar e usar ali a emoção certa para comprar, entendeu? A gente sempre vai estar usando a razão e a emoção, mas muitas vezes a gente vai lá e usa só a emoção e compra algo que talvez seria fútil, né? Muito legal. Então, qual que é a armadilha aqui, né, do empresário?
ganhar mais e gastar mais. Ou seja, ele começa faturando mais, ele precisa depois de crescer o padrão. Ele acredita que ele precisa crescer o padrão de vida, né? Então, misturar o caixa da empresa com o bolso, que a gente falou agora há pouco, isso é um dos principais que fracassam empresas. Comprar para parecer próspero, ou seja, isso daqui é terrível, né? Às vezes a pessoa quer ter um carro melhor, ter uma casa melhor, para mostrar mais importância para alguém, né? Aí é aquela frase cabe, né, Cleiton? É comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem e mostrar para quem você não gosta. Então você Exatamente, junta três elementos que você não deveria pensar, mas você vai lá e isso daí é crença, né? Mentalidade. Fala, não, eu preciso mostrar. E na verdade, o verdadeiro rico, próspero, não precisa mostrar para ninguém, né? exatamente. Por isso que enriquecer pelo motivo errado é um perigo, né? Então, às vezes tem pessoas que enriquecem por raiva, né? Ou então crescem por raiva. E aí essa raiva que faz ela tomar decisões de comprar o que não precisa, que nem você falou aí, para mostrar para algo que ela, para alguém que ela não gosta, né? Então é um risco grande aí. Viver de urgência, né? Ou seja, o empresário que ele não tem planejamento, não separa um horário para gestão, vive apagando incêndio. E crescer sem estrutura, né? Ou seja, foco em vendas é muito bom, né? Focar em vendas é muito bom. Só que dependendo do negócio, dependendo da forma que você vende, seja serviço ou produto, se você não tiver uma estrutura, uma organização, você pode ter dificuldades depois, tá? E aí tem algumas armadilhas, né? A armadilha número um é o padrão de vida, ou seja, aumentou a renda, aumentou o lucro, a pessoa vai aumentando o padrão de vida, ou seja, então ela vai cada vez mais tendo uma torneira ali, um balde furado onde vaza todo o dinheiro, né? A armadilha 2 misturando o caixa ali com as suas contas pessoais, né? Pô, como o Gustavo falou, eu vou lá trocar o pneu do carro, abastecer o carro, pagar a escola dos filhos, enfim, isso daí. E aí a pessoa não tem controle de tudo isso e cada vez ela gasta mais, né? Focar em status, né? Que a gente acabou de falar também. Pô, eu quero ter um escritório mais bonito. Esse escritório onde eu tô agora não tá legal. Eu preciso de um novo prédio, né? Eu preciso de ter os melhores equipamentos. Puxa, mas você atende tantas pessoas assim que precisa de trocar, né? A estrutura hoje não está adequada. Todo dia uma urgência nova, falta de organização e também o crescimento sem clareza, né? Esse aqui, ó, é muito legal. Quem puder, quem precisar, bate um print dessa tela, porque isso daqui é muito importante, tá? Ou seja, o que que você precisa ter toda semana? Você precisa ter um bom controle de tudo que entra e de tudo que sai, uma conciliação bancária. E a conciliação bancária tem que ser diária. Aqui está escrito toda semana, mas a conciliação bancária tem que ser diária. Verificar o saldo dos seus bancos, aplicações, o que que você recebeu, o que que você pagou, tá? E aí você já consegue fazer o teu fluxo de caixa. Todo mês você precisa ter a sua DRE, calcular o lucro líquido, analisar a margem dos seus produtos, né? Comparar com o mês anterior e fazer pequenos ajustes todos os meses, tá? E a cada 3 meses tem uma outra visão, né? Uma outra visão, porque você precisa analisar as suas metas. E aí coloca para mim aí no chat, quem quiser, quem é que tem meta para 2026 de faturamento, meta de lucro? Você não pode ter meta só de faturamento, tá? Vocês precisam ter meta de lucro. Qual que é o percentual do lucro líquido que você quer? E aí você tem que ir comparando o lucro líquido que você tem hoje com o lucro líquido da sua meta, tá? E também meta de caixa. Então anota aí, tem que ter meta de faturamento, meta de lucro e meta de caixa, ok? Então, você
né? Só dando uma revisão aqui, você precisa acompanhar o seu caixa, seu contas a pagar, seu contas a receber diariamente, ter visão sobre margem e lucro líquido, ok? E aí entra o papel do apoio contábil e do BPO financeiro, ou seja, você, como empresário, você não precisa fazer tudo sozinho, você não precisa terceirizar tudo, você não pode terceirizar tudo, só que você precisa ser um gestor, você precisa acompanhar os números. Só que aí entra, né, o contador entra também, o BPO financeiro em alguns casos, para que a gente possa traduzir esses números, sendo seu parceiro para que você possa entender melhor o teu fluxo de caixa, possa, através de melhores controles, controles que às vezes você não precisa fazer internamente na sua empresa, a gente pode fazer por você, entender os riscos do seu negócio, né? Então, eu acho que teve uma hora que o Gustavo falou, até vou deixar ele comentar alguma coisa também aqui, mas às vezes tem empresas que pagam no curto prazo e recebem no longo prazo. Isso é um risco para o caixa, porque em algum momento você vai ter que ou colocar mais dinheiro, mais capital, tomar empréstimo em banco com juros altos, né? Até recentemente, não sei se vocês têm visto as quebras, né, de empresas, recuperação judicial, extrajudicial, a Raizen, o Pão de Açúcar, né, são problemas que as empresas estão encontrando de caixa, né? Então, o caixa faz a empresa quebrar. E no nosso negócio, né, cada um respeitando a sua atividade, também, se você não tiver um bom controle do teu caixa e você não medir, então assim, tudo aquilo que você não mede e não coloca como objetivo, você não atinge, né? E como você não atinge, você fica sempre na frustração de que o meu negócio não dá certo, ele não cresce. Mas até uma questão que eu costumo colocar, né? Sempre assim, você tem um orçamento do que você vai vender, gerar de lucro e gerar de caixa todos os anos? Quanto que você quer crescer por ano? 10%, 20%? É relativo, né? Eu trabalhei na Nestlé, por exemplo, que tinha unidade de negócio, a maioria falava, a meta de crescimento é 8%, empresa muito grande. Só que é 8% para tudo? Não. Se pegar a divisão lá do Nespresso, o café expresso, a meta era crescer 120% todo ano, ou seja, mais que dobrar. Mas por quê? Produto novo, o ticket altíssimo e a empresa tinha um grande potencial de crescer no Brasil. Então, quando você colocava isso medido e separado das demais unidades de negócio, você realmente fazia o negócio crescer, porque você persegue aquele objetivo, né? E a questão do caixa, não menos relevante, né? Só que assim, nós entendemos que às vezes é complicado e complexo você conectar números da sua DRE, que é venda, custo, despesa, número do seu balanço, que é quanto que você tem a receber, quanto você tem a pagar, e principalmente ali o caixa, e o fluxo de caixa, que envolve elementos da sua DRE e elementos do seu balanço. A conexão de tudo isso daí pode parecer um mistério e uma sopa de números que fala, eu prefiro nem olhar porque eu não entendo. Mas aí é onde vocês podem procurar a gente. Fala, não, deixa eu procurar o Clayton e o Gustavo, porque eles vão me ajudar e eles vão gerenciar isso daí para mim. E aí nós vamos junto com vocês sentar e discutir essas metas, botar isso aí no papel e vocês vão acompanhando. Ó, a gente tinha uma meta de faturar X. Foi mais, menos, acertei. Se eu fui menos, por quê? Se eu faturei mais, por quê? Tudo tem uma resposta. Assim, a gente também faz essa estimativa e o acompanhamento do caixa, de quanto você tem a receber, de quanto você tem a pagar, porque tudo isso é gestão do negócio, tá? Muito bom, Gustavo. E é isso. Se você não tiver uma meta clara, uma meta objetiva, uma meta bem formatada, neurologicamente correta, que nem o Gustavo deu exemplo aí da Nestlé, você não vai perseguir o número da forma correta, você não vai colocar a energia, o foco da forma correta. Então, é, com metas, com indicadores, com relatórios corretos, você consegue ir muito mais fácil na direção do seu objetivo, né? E aí eu coloquei aqui, ó, exercício ao vivo. Minha empresa vende, mas, né? Então, puxa, o que que a gente mais pensa quando escuta essa frase?
Tô faturando, só que, né? Cadê o dinheiro? Para onde ele foi, né? O dinheiro sumiu. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento ou esse tipo de sentimento e frase, significa que algo não está nos trilhos, né? Puxa, eu precisava de ter mais tranquilidade. Ou seja, está faltando clareza, rotina, né? Organização, apoio, né? Às vezes o apoio, esse apoio que é tão importante, porque a rotina do pequeno empresário, do médio empresário não é simples. Então, se você não tiver as pessoas certas para que possa te apoiar, e pessoas com conhecimento certo, experiência, porque senão você não vai ter o resultado certo. Um dos maiores erros dos pequenos empresários, às vezes, que eu vejo é: puxa, eu preciso de uma pessoa para me ajudar no financeiro. Vou colocar um amigo meu aqui, vou colocar um parente, vou colocar. Porque eu confio. Tá, confiança é um requisito, mas e a competência? Essa pessoa está pronta para fazer? Essa pessoa tem capacidade para fazer? Qual que é a experiência anterior dessa pessoa? Entendeu? Então você precisa se fazer essas perguntas quando você vê que você precisa de alguém para te ajudar, mas essa pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, tá? Bom, então aqui, ó, quem quiser também dar um print para poder sair do escuro primeiro, separar as contas, pessoa física, pessoa jurídica, quem ainda está misturado, você precisa colocar uma data para separar. Quem tem dívidas, você precisa fazer uma lista com todas as dívidas, para quem que você deve, qual que é o valor, qual que é o vencimento e qual que é os juros. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem uma dívida e aí a taxa de juros está muito alta. Se ela trocar a taxa de juros e o alongamento, prazo, por exemplo, ela já dá um grande fôlego. Mapear todas as entradas e saídas dos últimos 30 dias e depois diariamente. Depois, definir a retirada, prolabore e lucro. Se não está fixo ainda, analise porque o ideal é que seja fixo no ano todo ou que pelo menos a cada 3 meses você revise, né? Mas menos que 3 meses, o ideal é não ficar alterando. Analisar o lucro na sua DRE, revisar os riscos da sua empresa e ter uma rotina. Ou seja, que dia da semana eu vou parar para olhar as finanças, que dia do mês eu vou parar para olhar minha DRE, margem de lucro, e que dia do trimestre que eu vou parar para poder olhar as minhas metas, tá? E aí você vai chegar na nova identidade do empresário. Ou seja, aquele empresário que ele não tem medo dos números, ele não foge dos números. É um empresário que ele está vendo o negócio dele crescer, o negócio dele ter mais lucro. Ele não tem problema com mistura de conta, pessoa física, jurídica. Ele sabe que ele já passou por isso, ele já tomou decisões e já organizou a vida dele. Ele não toma decisões só pelo feeling, né? Ele analisa o orçamento, ele analisa a DRE, ele olha o fluxo de caixa, ele negocia. Se precisar, ele vai negociar, ele vai entender o que que é melhor para o negócio dele e para a pessoa física também, né? E ele cresce com resultado, não só com volume, não só com problemas, não só pagando incêndio, mas ele cresce com resultado, resultado saudável, tá? Porque o controle gera mais tranquilidade e assim prosperidade também, ok? Então, chegamos aqui no final, né, da nossa apresentação, né? E o Alcides colocou aqui, ó, faltou analisar como pagar impostos, menos impostos, logicamente dentro da lei. Exatamente, eu não trouxe esse item aqui, Alcides, mas a gente tem falado muito, e a gente vai falar muito ainda, sobre reforma tributária. Tem alguns vídeos que eu estou compartilhando com vocês que a gente fez de reforma tributária também. O que que acontece? No Brasil, a carga tributária é muito alta, né? E aí, dentro de todos esses itens aqui, quando a gente olha a nossa DRE, ele vai estar lá, levando um pedaço, um percentual muito expressivo, tá? O que fazer para que esse pedaço que o leão está levando não seja algo excessivo, tá? Então,
o planejamento tributário é muito importante. Aí eu vou fazer um comentário aqui. Obrigado aí pelo teu comentário, porque é muito relevante. Planejamento tributário sempre foi necessário pelo menos uma vez por ano, tá? Pelo menos uma vez por ano. E agora, com a reforma tributária, a gente vai estar estimulando todos os nossos clientes, parceiros, a fazer esse planejamento tributário antecipadamente, né? Então, para alguns que são do Simples Nacional, vai ser um pouco mais doído ainda, porque as regras mudaram, regras de tanto de enquadramento do Simples Nacional, quanto de como que vai ser recolhido os impostos a partir de 2027. Para quem não é do Simples Nacional, você também precisa estar analisando o teu cliente, né? Então pode ser que você tenha que fazer um planejamento mais que uma vez por ano, tá? É Então, um planejamento de negócio, né, Cleiton? Inclusive, você mencionou, obrigado Alcides, né, pelo comentário aí dos impostos. Por exemplo, empresas do Simples vai ter duas opções de você recolher o imposto. Como é hoje, através da guia lá PGDAS, só que o Cleiton bem mencionou, se você olhar como o teu cliente compra o seu produto, se ele falar, eu quero os impostos sobre as vendas, você tem uma opção de fazer o pagamento por fora, para que seu cliente se credite do imposto. Ah, mas eu posso simplesmente, para um cliente um fazer de um jeito, cliente 2 fazer de outro jeito? Não. A gente vai ter que escolher. Ou vou fazer de um jeito ou vou fazer de outro. Quando? Aí, esse é até um alerta que eu estava lendo sobre isso hoje e eu falei, precisamos falar com os nossos clientes. Para o ano de 2027, se você quiser começar valendo em janeiro, por exemplo, vou fazer o recolhimento de IBS e CBS por fora, para o meu cliente poder ter direito a esse imposto. A opção tem que acontecer agora, em setembro de 2026. Então, se por acaso eu passar reto e não escolher, lá em janeiro meu cliente fala: Ah, cadê os impostos? Ah, então lá atrás, em setembro, eu deixei passar, agora eu não consigo mais, vou ter que esperar 6 meses, porque essa opção você vai poder fazer a cada 6 meses, né? Só que os primeiros 6 meses do ano já perdeu, aí você pode correr o risco de perder o cliente. Por isso, o Clayton bem mencionou, não é só uma reforma tributária, mas uma reforma de negócio e um planejamento tributário barra negócio que tem que ser feito 2 vezes ao ano. e aí pode ou perder o cliente ou perder margem, né? Porque às vezes, dependendo do Exato. cliente, você não vai perder, mas você vai ter Vai ter que que, às vezes, abaixar o preço. concorrer com alguém ali que está transferindo crédito, enfim. É, E isso aí vai ser muito individual, né? Então, exatamente. cada vez Não mais, tem uma né? regra padrão, né, Clayton? Ah, Não, põe aqui no modelo e faz igual um organograma. Se for isso, sim. Se for aquilo, não. Não vai ser assim. é, Infelizmente, essa reforma ela complica também e aí tem que ser caso a caso e aí nós temos que ajudar vocês. exatamente, exatamente. Então, estamos indo para uma nova era aí que vai afetar grandemente os negócios e todo mundo, mas temos que nos preparar, né? Quem se antecipa, né, que vai ter mais tranquilidade aí para os próximos anos, né? E vai ser uma transição grande, tá bom? Então, pessoal, a gente quer deixar aqui para vocês um convite, né? Depois, quem quiser bater um papo aí no individual comigo, com o Gustavo, a gente pode estar falando com vocês qualquer assunto desse, sobre seja planejamento tributário, seja BPO financeiro, seja o CFO as Service. Às vezes, se encaixar para vocês, ótimo. Se não encaixar, às vezes você pode conectar com alguém que você conhece, algum empresário. A gente está à disposição. A gente fez esse encontro aqui para isso, para poder estar à disposição para ajudar vocês. Então, quem tiver interesse, é só chamar a gente no particular, mandar um oi. Vai ser um prazer. Eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. Plena terça-feira, né, à noite aqui, esse tempo todo batendo um papo. Semana curta, né? Semana com feriado, né? Tem feriado aí quinta-feira, né, Gustavo? É, muito Show de bom. bola. Pessoal, obrigado também. Agradeço aqui em nome do Clayton, da Gomes Contabilidade, da BP One.
a presença de todos. Conte com a gente, né? Não precisa esperar ter a dor aí para procurar. Às vezes eu tenho dúvida, liga para a gente. A gente tem a maior satisfação aí em conversar com vocês e bater um papo. E às vezes a gente vai falar: ah, vocês estão bem, precisa aprender um pouquinho a ler as demonstrações. Vamos ajudar vocês. Tem a nossa mentoria que a gente tem algumas versões, né? Uma versão mais cheia, mais completa para quem tem menos conhecimento, para quem conhece mais, uma versão um pouco mais light, mais simplificada. Mas de qualquer maneira a gente consegue ajudar vocês em todas as áreas aí de finanças, tá bom? Isso daí, excelente, bem lembrado, Gustavo. Gratidão ao Cid, Ellen, Marcelo, o pessoal todo aí. Bom Ok, descanso e até mais. ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau, gente. gratidão. Obrigado, Cleiton. Um abraço. Até Valeu, amanhã. Marcelo. Tchau, tchau, até amanhã.